Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da misericórdia, do favor e da bondade do nosso Pai de amor, do nosso querido Espírito Santo. Nos guie, nos proteja, nos dê sabedoria, humildade e discernimento para seguir as suas orientações. Que sejamos homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos capacite a viver o melhor. Que o Senhor nos capacite a compreender cada uma das suas palavras, cada uma da sua direção. Que o Senhor nessa manhã derrame o seu favor, sua graça, a sua provisão, a sua abundância sobre a minha e sobre a sua vida. Vamos orar e agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Querido Deus, Pai de amor, Pai de bondade, fidelidade, Pai de proteção, Pai de cuidado, Pai de zelo, Pai que nos capacita a compreendermos cada dia mais as suas verdades. Jesus, nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Sabemos que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Pai. Fala conosco, Jesus, nessa manhã, nos capacita, nos orienta, nos dá revelação, discernimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Ministra, Pai, as tuas verdades ao nosso coração. Nos capacita, ó Jesus, a compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abre a nossa mente, Senhor. Nos dá sabedoria, discernimento, revelação da tua palavra. Cala todas as vozes, Senhor, contrária. Espírito Santo, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de gravar esse vídeo, de receber a mensagem, Senhor, declaro paralisadas, neutralizadas agora. Bata em retirada, em nome de Jesus. No poder e na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos todas as ações malignas contra a palavra do Senhor paralisadas. Todas as ações que impedem que essa palavra chegue ao coração daquele que necessita, nós declaramos neutralizadas, queimadas pelo precioso sangue de Cristo, Senhor. Eu declaro que a nossa mente, pensamentos, sentimentos e emoções são cativas a Cristo, que a tua palavra vai chegar àquele coração que necessita, Pai. Peço a ti, Senhor, usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil para a tua obra, Senhor. Que da minha boca saiam palavras de vida, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me, ó Deus, como ferramenta, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Que o teu doce e amado Espírito Santo fale neste momento. Que todo eu, Jesus, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre os nossos dias um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, com abundância de provisão e abundância, Senhor, medidas recalcadas, sacudida, transbordante, porque é isso que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Envia-nos provisões financeira, emocional, Senhor, familiar, ó Pai, de relacionamentos. Envia com abundância as tuas bênçãos, porque os céus já estão abertos e nós hoje tomamos posse de cada uma delas, Senhor, das tuas palavras, das tuas promessas. Nós somos filhas, somos filhos amados, estamos acesso à herança do reino celestial. Nos apropriamos dessa verdade, porque somos ricamente abençoados e profundamente amados pelo Senhor Jesus. Entregamos cada segundo da nossa vida nas tuas mãos. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos livra de todo mal, Senhor. Todo o mal, Senhor, de toda palavra contrária, palavra de maldição, toda má intenção. Nos livra, Senhor, dos homens enganosos, das palavras mentirosas, Senhor. Que cada uma delas venha cair por terra, Senhor. Que se revele, Senhor. Que nada fique encoberto, que nada fique debaixo do tapete, porque o Senhor não deixa o justo enganado, Senhor. Sempre o Senhor vai nos mostrar as verdades ocultas que estão por trás de palavras doces, de palavras que supostamente palavras boas, Senhor, nos traz revelação, discernimento, Senhor, clareza no nosso espírito, Senhor, clareza na tua direção, ó Pai. É o que pedimos para hoje e declaramos que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso. E hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para nossas vidas. Ainda falando de quem? Abigail. Abigail, uma mulher sábia, uma mulher preciosa, que se antecede às situações, não porque ela é ansiosa, mas sim porque ela é conduzida pelo Espírito Santo,
quando somos conduzidos e conduzidas pelo Espírito Santo, o Senhor nos dá clareza para agir em momentos que precisam de uma antecipação. E não só isso, o Senhor nos capacita a caminharmos mais uma milha, mais um quilômetro e um pouco além. E essa é Abigail, uma mulher que vai além. A palavra de hoje é, continuando, né, em 1 Samuel 26, e nós vamos ler dos versículos 32 ao 35, que é a sequência do que nós lemos ontem, que ela foi levar lá os suprimentos que Davi estava necessitado para evitar uma grande tragédia na sua família, e ali ela encontra com Davi. Nós temos o encontro de Abigail com Davi. As histórias da Bíblia são cinematográficas, são maravilhosas e elas ministram a nossa vida e podemos viver algo tão poderoso ou além, porque o Senhor Jesus nos falou que em nome dele, que ele nos capacitaria a fazermos e vivermos muito além. Quem sabe o Senhor não tem uma história de sabedoria, discernimento para sua vida tão poderosa quanto a de Abigail. Vamos ler aqui nos seus versículos 32 a resposta de Davi a Abigail, e ele diz o seguinte: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, bendita seja você mesmo, que hoje me impediu de derramar sangue e me vingar com minhas próprias mãos, porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, e você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, eu teria ficado a Nabal até o amanhecer, não teria ficado um sequer homem do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido e disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvido ao que você me falou e entendi o seu pedido. Abigail, uma mulher que vai além, uma mulher que entendeu que às vezes é necessário darmos passos por fé. Colocarmos o pé, que o Senhor vai colocar o chão. Eu coloco o pé e o Senhor coloca o chão. Foi esse princípio que Abigail aplicou naquele momento, onde ela viu que Davi ia agir pela sua justiça própria, ainda que ela não conhecesse Davi profundamente. Mas Davi já estava ali no deserto, sendo um homem conhecido com seus guerreiros. Então sabia-se de toda a história, e como ela ouviu do próprio servo falando que ele e a sua equipe ali sempre protegeram. Então ela foi uma mulher que viu além, foi uma mulher que deu um passo além, ela caminhou essa milha a mais. E quando Abigail tem esse passo, quando Abigail dá essa direção, ela impede que Davi cometa algo na sua justiça própria. Afinal de contas, nós sabemos que o que? Perdão, quase que cai. Que o que? Davi sempre foi um homem de oração. E foi tudo que ele não fez nesse momento. Ao receber ali as respostas, a resposta de Nabal, ele se enfureceu e deixou que a justiça própria tomasse conta do seu coração. E aí aconteceu uma grande tragédia, não só para a vida de Abigail e a sua casa, mas para a vida de Davi. Davi não estava agindo conforme a orientação do Senhor. Olha só como é que é essa história. A história de Davi e Abigail, elas se encontram, elas se entrelaçam, porque tanto Davi é um homem sábio, um homem de oração, um homem que sempre busca a presença do Senhor, e Abigail, uma mulher sábia que sempre busca também a orientação do Senhor. Ali, Abigail foi o Espírito Santo com a sua dose que conduziu aquela mulher em prudência. Em prudência, ela foi uma mulher prudente, ela evitou um grande assassinato, porque como o próprio Davi disse, que ele ficaria até pela manhã, matando todos os homens daquela família e daquela casa. Você imagina o tamanho da tragédia? 400 homens, quanto uma família e seus empregados ali. Não, a Bíblia não fala, mas não acredito que sejam muitos. Ia ser uma chacina, ia ser algo muito poderoso. E aqui nós aprendemos com Abigail a andarmos uma milha a mais. A Abigail viu que Davi
ia fazer justiça própria e que o Senhor não estava diante dele nessa jornada. Neste momento, vemos que Davi, um homem de oração, não consulta ao Senhor sobre o ocorrido. Abigail, uma mulher sensível ao Espírito Santo e muito sábia, se antecipou aos ocorridos, fazendo com que Davi se acalmasse. Ela fala usando palavras brandas, palavras trazendo Davi de volta ali no seu contexto, na sua calma. Ela fala com ele com humildade, ela se coloca aos pés de Davi e se coloca como serva. Senhor, ouve a tua serva. E ela se coloca com humildade ali na presença de Davi. Que nós tenhamos hoje um coração humilde, mediante aos conflitos, não de nada vai adiantar. Nos desesperarmos ali naquele contexto, deixarmos a nossa ira, deixarmos os nossos sentimentos tomar conta da situação, sendo que uma palavra agressiva ou até mesmo uma palavra mal colocada vai nos impedir ou vai agravar que essa situação fique ainda pior. Que hoje o Senhor derrame o seu espírito sobre cada um de nós, um espírito de temperança. Um dos frutos do Espírito Santo é a temperança. Que o Senhor nos capacite a compreender que a palavra branda, que a palavra mansa acalma o coração. E foi isso que Abigail compreendeu naquele momento e trouxe essa tranquilidade para Davi. Ela foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher que compreendeu que a gentileza gera gentileza. Não está na Bíblia, mas ela já tinha esse discernimento que ao se antecipar, que ao ser uma mulher criada para aquilo que ela foi criada, que nós somos criadas, ser mulheres dóceis, mulheres de palavra branda, que o Espírito Santo nos capacite essa manhã a sermos essa mulher. Assim também como temos outros exemplos na Bíblia de mulheres que usaram a clareza, o discernimento e a calma para resolver grandes conflitos. Uma delas é a nossa querida rainha Esther, que dá nome ao nosso precioso canal. Então, que nós sejamos mulheres de palavras brandas. Meu Deus, como é difícil, sim. É muito difícil. É muito difícil. Ainda quando você, de repente, está numa situação ali de acusação, onde você está sendo posta contra a parede, às vezes justamente ou às vezes injustamente, onde você está nervosa, você está irritada, você quer falar, mas que não seja eu ou você falando, que seja o Espírito Santo através das nossas vidas. Muitas vezes nós temos que fazer o quê? Nos calar, assim como a rainha Esther se calou por um longo período. Mas voltando para Abigail, Esther é um outro capítulo, é um outro dia que nós vamos falar sobre essa preciosa mulher de Deus também. Mas vamos voltar a Abigail. Davi se acalmou e recuperou o bom senso diante de toda a ingratidão de Nabal e desrespeito. Então Davi ali também estava ferido. Então ele estava reagindo na sua justiça própria, na força dos seus braços. Nunca façamos isso. E a palavra do Senhor nos instrui em Provérbios 31:20 a sermos mulheres, segundo a palavra do Senhor, que diz o seguinte: abre mão aos aflitos e ainda estende a mão aos necessitados. E foi isso que Abigail fez. Ela estendeu a mão àqueles que estavam necessitados. Quem era ali as pessoas necessitadas? Era Davi e seus guerreiros, Davi e o seu exército, Davi e as pessoas que estavam ali debaixo daquela cobertura. Ela entendeu que, indiferente deles terem feito escolta ou não, dos seus funcionários, dos seus servos ali, eram pessoas que estavam necessitadas, eram pessoas que estavam precisando ali de suprimentos. E ela fez com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Ela caminhou 1 milha a mais. Ela foi além do esperado, ela foi além das expectativas. Quando nós lemos ali a quantidade de coisas que ela mandou com fartura, ela mandou com abundância. Por quê? Porque sobre nossa casa, sobre nossa mesa, sobre nossas mãos, sobre nossos negócios tem abundância, tem fartura. Ainda que você não esteja vendo, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Deus não deve nada a ninguém que tem menos do que ele. E quem é que tem mais do que ele? Ninguém.
Então nós nunca ficaremos em dívida com o Senhor. Nós estamos em dívida, mas o Senhor nunca estará em dívida para conosco. Então tudo que o Senhor coloca na nossa mão, Ele coloca com abundância, ainda que estejamos passando por um tempo de escassez, mas nada nos faltará, porque Ele nos garante que de nada teremos falta, porque Ele nos supre em todas as nossas necessidades. Assim foi com Davi. O Senhor mostrou a Davi que nada faltaria a ele, que o Senhor levantaria alguém ou alguma situação que supriria todas as necessidades dele naquele momento. Assim é na minha e na sua vida. Hoje, que sejamos mulheres que vá além, que caminhe um pouco a mais sobre a direção do Espírito Santo sempre. Que o Senhor te conduza em cada situação desse dia, que você caminhe um pouco a mais debaixo da direção do Espírito Santo, que o Senhor capacite as suas mãos, a sua boca, os seus pensamentos a compreender as verdades que o Senhor tem para minha e para sua vida. Que sejamos mulheres como Abigail, mulheres de entendimento, mulheres de sabedoria, mulheres humildes que caminham uma milha a mais para louvar e engrandecer ao Senhor, para que assim outras pessoas sejam beneficiadas dessa tranquilidade, dessa calmaria, assim como foi Davi. Davi estava irritado, Davi estava estressado e ia agir na sua justiça própria. Poderia até perder as bênçãos do Senhor, porque tem consequências para tudo que fazemos. Um homem de oração não orou. Um homem de oração não buscou a direção do Senhor, mas o Senhor levantou na vida dele uma mulher com sabedoria, uma mulher com discernimento. Que sejamos assim, nós, mulheres com sabedoria, discernimento, revelação da palavra na nossa casa, nos nossos lares. Homens com sabedoria, com discernimento, com revelação da palavra. Que o Espírito Santo possa nos guiar e nos orientar a cada passo, a cada palavra, que assim como Abigail, nós estejamos sensíveis à direção do Espírito Santo, ainda que as situações ao nosso redor seja cenário de morte, seja um cenário de medo, mas quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, nas verdades do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, que somos filhos amados, que temos um pai feliz, que é isso que significa o nome de Abigail, nós estamos profundamente abençoado, ricamente abençoado, somos profundamente amados e que o Senhor seja o centro da nossa vida. Afinal de contas, Deus está aqui, eu estou aqui e isso é o suficiente. Amém? Fica com Jesus, fica com a paz do nosso doce, amado Espírito Santo. Sejam mulheres e homens sábios de palavras brandas, de palavras doces, de palavras que acalmam a situação, ainda que você não esteja calmo, mas deixe que o Espírito Santo fale através de você e por você. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso.